Olá, estamos iniciando o programa Alegria de Viver com mais um programa para você. Um programa com a leitura dessa obra belíssima que é o livro Boa Nova, falando sobre as passagens de Jesus, falando sobre os seus discípulos, os seus ensinamentos. Se você não conhece, assista os programas anteriores e acompanhe conosco. O livro Boa Nova é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. Hoje estaremos no capítulo 14º, falando sobre a lição a Nicodemos. Então, acompanhem conosco, porque é uma bela lição. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Mais uma vez, a Boa Nova nos dá a chance de aprender, seja na alegria de estarmos nesse ambiente, com os profissionais tão competentes, tão generosos, seja de podermos ter a Boa Nova lida, comentada, que nos elucide o pensamento. Na semana passada nós vimos sobre aquela passagem da mulher adúltera, do apedrejamento, lembra? Que lindo isto! Hoje vamos também a uma outra muito conhecida, só que com a visão que Humberto de Campos nos traz, tendo ele consultado os arcanos, os arquivos espirituais para relatar, de acordo com aquilo que ele observou, essas mesmas passagens, ok? Então pegue o seu livro, eu já estou com o meu aqui nas minhas mãos, Boa Nova, e você vai acompanhar a leitura conosco. A Solange vai começar a fazer. Vamos lá, Solange? Vamos lá, capítulo 14, a lição a Nicodemos. Em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de insuperáveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. O mestre, porém, nunca perdeu a oportunidade de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Grande número de doutores não conseguia ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e sofredores. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam. Nós já vemos aqui um fato importante, que é aquilo que Jesus estava falando já incomodava, já fazia os fariseus pensarem. O público ficava extasiado com esses novos conceitos que eram opostos aos conceitos derrotistas dos doutores da lei. E lá dentro do templo, fechados em seus conciliábulos de intelectualidade viciada no farisaísmo, nos ensinos de Moisés, eles ficavam tentando algum jeito, eles não compreendiam e tentavam tomar cuidado para que aquelas visões progressistas do ponto de vista do bem, da força divina, ajudando as pessoas, de reerguer os caídos, ela não ficasse empalidecendo a doutrina que eles pregavam no templo, não é, Solange? Jesus estava cativando os humildes, as massas. Por isso essa comoção tão grande. Jesus estava arrebanhando esses humildes. Para essas pessoas, Jesus era o verdadeiro emissário de Deus, porque através das curas, das consolações, isso mexia com as pessoas, totalmente diferente do que ocorria nas sinagogas, com os ensinamentos mais antigos. E o que acontecia era que Jesus era temido por aqueles homens importantes da religião que governavam o povo, a plebe ignorante, porque ele não se deixava intimidar, ele não se deixava comprar. É o que o texto vai continuar dizendo aqui. A Solange vai dar seguimento à leitura. Vamos lá? É que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Jamais temperava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época.
Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Principalmente em Jerusalém, que com o seu cosmopolitismo era um expressivo retrato do mundo, as ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Eram populares que se entregavam à apologia, à defesa franca da doutrina de Jesus. Servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido. Sacerdotes que o combatiam abertamente. Convencionalistas que não o toleravam. Indivíduos abastados que se insurgiam, que se revoltavam contra os seus ensinos. Todavia, sem embargo das dissensões, das disputas naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes estava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, Nicodemos procurou a Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se a Jesus de maneira respeitosa e disse: Mestre, bem sabemos que você veio de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderia realizar o que tem efetuado, mostrando o sinal do céu em suas mãos. Tenho empregado a minha existência a interpretar a lei, mas desejava receber a sua palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e respondeu a ele: Bem, Nicodemos, primeiro de tudo, não basta que você tenha vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, você deveria ter sentido os textos da lei. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? E aqui nós vemos como isso alterava o modo de pensar, porque ele queria, o velho Nicodemos desejava que Jesus lhe dissesse que recursos ele deveria empregar para conhecer o reino de Deus. Então Jesus começa explicando. Primeiro, você não tem apenas que interpretar a lei, você não tem apenas que conhecer a lei, você precisa sentir o texto, você precisa vivê-lo, senti-lo em você mesmo. Mas, além disso, ninguém consegue conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. Conhecer o reino de Deus é preciso entender que você precisa nascer novamente. Aí ele fica espantado, porque isso era uma coisa absurda. Como é que um homem sendo velho pode nascer de novo? Eu já sou grande, como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Perguntou ele. E olha que interessante, não é? Então Jesus, como diz um próximo texto, o Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: Em verdade, lhe reafirmo ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto,
Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos, perturbado. E Jesus lhe responde: Você é mestre em Israel e ignora estas coisas? Como se Jesus estivesse se surpreendendo com essa falta de saber. É natural, diz Jesus, que cada um somente dê testemunho daquilo que realmente saiba. Porém, precisamos considerar que você não é aquele que só sabe, você ensina. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, você sente dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderá aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. E então, extremamente confundido, Nicodemos retirou-se, saiu dali, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento a respeito daquela lição nova. E nesta altura do texto, nós podemos fazer um breve estacato aqui para comentarmos alguma coisa. Primeiro, já falamos aqui sobre a preocupação dos fariseus, dos doutores da lei, com relação a tudo que Jesus estava inovando. E segundo, aquela postura independente. Jesus não se vergava, Jesus não se deixava comprar, Jesus não se acomodava. Podiam prometer mundos e fundos, Jesus não estava preocupado com o que ele ia ganhar. Ele estava apenas interessado em fazer a vontade do Pai. Porém, como acontece em todos os lugares, Solange, mesmo quando são pessoas que estão totalmente avessas àquilo que está sendo programado, proclamado, existe sempre alguém que está escutando, existe sempre uma mente que está interessada em aprender. E é o caso de Nicodemos, um homem correto, um homem bom, inteligente, culto do ponto de vista da lei. E ele estudava a lei. Ele estudava a lei, estudava e ensinava a lei. E ele procura Jesus, então, na calada da noite, escondidinho, na presença apenas de 2 dos discípulos de Jesus. E ele pergunta: Senhor, eu gostaria que você me ensinasse. Eu sei que você veio de Deus. Eu sei que você é um homem inspirado pela divindade, porque nenhum outro faria o que você faz se não estivesse sob a proteção do manto do Pai. Mas, e agora? Eu que conheço a lei, o que eu devo lançar mão? Eu queria ouvir da sua boca o ensinamento para que eu pudesse chegar ao conhecimento do reino de Deus. Daí Jesus, então, como nós já comentamos, diz a ele: você precisa não apenas conhecer a lei, você precisa sentir a lei. Você precisa não apenas ir na igreja, você precisa sentir Jesus. Você precisa não apenas decorar o texto bíblico, você não precisa decorar as passagens do Evangelho, você precisa sentir e viver isto como um fato normal da sua vida. Além disso, você precisa, para poder entrar nos mistérios do reino de Deus, você precisa nascer e renascer muitas vezes. Como assim? Veja só, aí chega o limite, né? Aí Jesus toca naquele fator que a lei que ele conhecia não dava a ele condições de pensar a respeito. Como posso eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Como fazer isto? Como nascer de novo? Poderei eu voltar a retomar o corpo saindo de novo da barriga da minha mãe? E Jesus, apesar deste homem importante, culto, bom, estar demonstrando uma dúvida a esse tamanho, né, dessa magnitude, Jesus não diz assim: não é bem isso, querendo agradá-lo. Não, Jesus reafirma, Jesus volta a insistir. Ele diz: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino.
Quer dizer, Jesus não vem passar a mão na cabeça, Jesus fala a verdade. É preciso nascer e renascer para que você conheça a luz do reino, você conheça a verdade. Nicodemos agora está perturbado. Ele não sabe como que ele reage a esse respeito. Tudo que ele já leu na lei, tudo que ele já aprendeu dos ancestrais, tudo isso está confuso. Ele não tinha nada disso para ele processar. E então ele, conturbado, pergunta, mas como pode ser isto? Como é que esse negócio funciona? E então Jesus, ao invés de explicar como funciona, se admira e diz a ele, você, sendo homem de letras, sendo alguém como mestre em Israel, você desconhece estas coisas? Querendo dizer, estes são princípios tão óbvios. Essa ida e volta do homem é muito antiga. Os antigos sempre souberam, os sacerdotes druidas, os sacerdotes babilônicos, caldeus, egípcios, eles sempre souberam desse processo de ir e voltar. Na própria estrutura grega do conhecimento, os mais inspirados filósofos sabiam disto. Sócrates sabia disso, Sócrates já era desencarnado há quase 400 anos. Platão, como você é mestre em Israel e ignora isto? E mais, aí Jesus continua explicando para ele, mostrando que conhecer aquela leizinha que ele conhecia não significava nada. Olha o que Jesus diz a ele. É natural que uma pessoa só possa ensinar, só possa testificar aquilo que saiba. Ela só sabe aquilo, ela testifica isto. Porém, Nicodemos, no seu caso, precisamos considerar que você não apenas dá testemunho, você ensina os outros. Apesar disso, você não aceita os nossos testemunhos. Você não sabe? Você não acredita no que estamos te falando? Se eu, falando de coisas terrenas, que é voltar à vida física, você sente dificuldade em compreendê-la com os teus raciocínios sobre a lei? Ou seja, Nicodemos estava tentando adequar o que Jesus falava ao texto da lei que ele conhecia. Se eu falando das coisas do mundo, você não consegue compreender, como você poderá aceitar minhas afirmativas quando eu disser a você sobre as coisas celestes? Seria loucura, diz Jesus, eu dar de comer a uma criança frágil a comida que eu dou normalmente a um homem adulto, a um velho, já acostumado com os temperos. Então Jesus está dizendo a ele, olha, não adianta eu falar com você sobre coisas que você não vai acreditar. Eu não posso descarregar sobre você ensinamentos que você não tem capacidade de absorver. Né? Como se você estivesse dando muitos ensinamentos valiosos a uma criança. Veja só, Jesus não pensa assim, não, Solange, esse homem é importante, ele é fariseu, ele é influente, ele fala lá no templo de Jerusalém, vamos fazer um esforço para ser amigo dele, trazê-los para o nosso lado, a gente diz mais ou menos para ele como que é que ele pensa, para ele ficar contente. Não. Vamos devagarinho, assim. Não, Jesus não está alisando para obter um adepto. Jesus está dizendo, eu não posso explicar para você coisas que... Jesus até está dizendo, você é burrinho, não. Você não entende nada, você só conhece essa leizinha. Como é que você quer que eu fale para você das coisas do céu? Olha a pretensão da sua ignorância. Jesus não está falando assim, eu que estou falando. Mas Jesus está dizendo, eu não posso te dar de comer porque você não aguenta. Você é o doutor, você é a pessoa importante, mas o seu raciocínio não vai... Você não aceita o que nós estamos dizendo a você? Porque, nossa, como é que eu nasço de novo? Ele deveria ter dito, ai Senhor, que maravilha, então é possível voltar a viver novamente? Que coisa maravilhosa! Então é verdade o que os antigos falavam sobre nós podermos voltar depois da morte? Não, ele não se admira disso, ele fica espantado. Como é possível? A lei não fala nada disso. Então, quer dizer, você está contra. Você não está interessado em aprender. Ainda ele poderia dizer, Senhor, isso é um mistério dos antigos, então é verdade. O Senhor poderia me explicar melhor como é que funciona? Porque os antigos diziam de tal forma, mas eu não sei se ainda realmente é assim no seu ensinamento. Não.
Como? Não é possível. É verdade? É como alguém que está contrariado. É como uma pessoa que está fanatizada em um caminho religioso que você explica para ela, escuta, isso daqui é deste jeito. Mas isso não está na Bíblia. Onde que está escrito isso na Escritura? Ah, isso é uma abominação. Não está na Bíblia, não está no mundo, não pode existir. Quer dizer, essa pessoa está tão enraizada na Bíblia, no modo tacanho de interpretar as coisas, que aquilo que ela não leu textualmente, ela é incapaz de aceitar. E é exatamente isso. Então Jesus diz para ele, olha, eu não posso mais falar sobre as coisas que você não vai entender. Tá bom? E é interessante... Tchau, até a próxima. E é interessante essa não contemporização de Jesus. Jesus fala a verdade. Não importa se ele vai compreender ou não. O que a gente vê nos dias de hoje, que muitas vezes a gente deixa de falar a verdade porque o fulano não é da minha religião. Eu não posso falar com ele dessa maneira, ele não vai compreender. Eu vou falar de um outro jeito. Ou vamos deixar a coisa mais moderna, mais contemporânea, mais light. Vamos ajustar as coisas para Não vou falar de espiritismo para gente que está com dúvida, não, porque vai pensar que eu sou fanático, que eu sou macumbeiro. Não, as mulheres vão nos salões de cabeleireiro, escutam as coisas mais cabeludas do mundo, gente ignorante, dando palpite em tudo, e ao invés de ela falar, gente, olha, não é desse jeito, porque pelo menos onde eu aprendi as coisas são assim, não. Ah, não, deixa ela pensar assim, eu não vou me indispor com essa pessoa. Por quê? Porque tem medo, porque não conhece, ou porque não quer realmente fazer o que Jesus estava tentando elucidar. Mas como o homem não queria elucidar, tudo bem, então fica aí você, desse jeitão. E quando você for mais sábio, a gente volta a conversar, não é mesmo? E quando nós deixamos passar o intervalo, a gente volta a conversar. É isso não é aí. mesmo? Porque agora está na hora do nosso na hora, eu tô só olhando o relógio ela ali, tá de assim, canto de olho. E ela fica assim, tem que calar a boca, fica quieto. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, mas você fica aí, é rapidinho. Você pode ligar pra gente no 0800 12 18 38, faça a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova, tá bom? Até daqui a pouco.